Salve, salve fiel nação corintiana, tá começando mais um Spotmão, o podcast pós-jogo da torcida corintiana. É nóis! Tem coisas que só acontecem com o Corinthians, né? O Corinthians aí, após a data FIFA, ficou aí por volta de 11 dias treinando, enfrentou o Fluminense no meio da semana e conseguiu aí arrancar um empate contra o finalista da Copa Libertadores da América. Né? A gente viu aí no meio da semana um Corinthians que fez talvez o melhor primeiro tempo, né? E aí no segundo tempo a gente viu um Fluminense que mostrou por que é o finalista da Libertadores, né? O Corinthians, mas apesar disso, apesar do empate contra o Fluminense, que para mim foi um resultado bom, não diante do que apresentava-se o jogo, né? Não diante do resultado que o Corinthians tinha nas mãos e acabou deixando o Fluminense empatar, mas diante do adversário que a gente enfrentou, né? Num jogo que aconteceu no Rio de Janeiro, contra um adversário fortíssimo. O Corinthians fez um excelente primeiro tempo e o Alberto fez 2 gols. O Corinthians foi para o segundo tempo ganhando de 3-1 e acabou tomando um empate num segundo tempo que o Corinthians não conseguiu jogar, muito pela qualidade do Fluminense, que fez uma pressão muito forte numa noite onde o Keno e o Marcelo foram irretocáveis. No segundo tempo, né? Porque o terceiro gol do Corinthians diante do Fluminense foi inclusive uma entregada do Marcelo. Mas eu cheguei a comentar com alguns amigos meus que para mim o Corinthians não perderia mais esse ano, tá? E eu quero deixar isso aqui registrado, porque eu vi uma evolução no time do Corinthians. Eu vi um Corinthians mais organizado, eu vi um Corinthians mais disposto, eu vi um Corinthians fazendo uma pressão alta no campo adversário, né? Apesar da formação 4-4-2, que eu já disse que eu não gosto dessa formação no time do Corinthians, e não mudo essa opinião enquanto eu não ver um Corinthians jogando melhor com essa formação, com opções para essa formação, mas enfim. Mas foi um Corinthians que conseguiu se impor no primeiro tempo contra o Fluminense, sofreu muito no segundo, é verdade, inclusive tomou o empate. Mas a gente sabe que o Fluminense é um time que hoje é muito forte. Não é à toa que está na final da Libertadores e com grandes chances de se tornar o campeão da Libertadores desse ano, né? Se a gente pegar aí os 2 jogos contra o Fluminense, o Corinthians ganhou o jogo aqui e empatou o jogo lá. Então, assim, o Corinthians conseguiu arrancar pontos importantes do Fluminense. E na sequência dos jogos contra o Fluminense, a gente tem aí os jogos contra o América Mineiro. E, cara, é curioso, porque o que o Corinthians fez contra o Fluminense, o América Mineiro fez contra o Corinthians. O que o Corinthians fez de não perder para o Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, de conseguir aí uma vitória e um empate, o América Mineiro conseguiu o mesmo feito contra o Corinthians. É inacreditável que você pensar que no meio da semana você enfrenta o campeão, o finalista da Libertadores, e você consegue impor uma certa dificuldade, você consegue ter ali uma certa criação por parte do seu time, você consegue recuperar, fazer pressão, e aí no final de semana que você pega o lanterna do Campeonato Brasileiro, você não consegue jogar. Cara, foi mais um jogo que o Benítez destruiu o Corinthians dentro da Arena Corinthians. Foi mais um jogo que o Corinthians sofreu para conseguir achar um gol de empate. O Corinthians, diante do América Mineiro, foi um time apático, foi um time que não teve criação. O senhor Renato Augusto muito mal. Mano Menezes mexeu muito mal nesse time. E aí eu quero fazer um comentário aqui. Cara, o que acontece que todo técnico chega no Corinthians, olha pro Juan Oliveira e fala: esse cara sabe jogar, esse cara vai ser titular. Não é possível, cara. Pro Juan Oliveira ficar ruim, ele tem que melhorar muito. É um cara que não consegue acertar um passe. É um cara que não consegue fazer uma jogada. Não consegue dominar uma bola com qualidade. Sabe, não é possível que o Rojas ele não sirva para jogar no meio campo e o Juan Oliveira serve. Aí, um outro detalhe também. O senhor Pedro podia já ir para a Rússia.
Porque é outro cara, outro menino que também, junto com o Biro, criou-se uma expectativa em cima dele e pra mim ele até agora não mostrou pra que veio. O Wesley, ele já mostrou que tem muito mais personalidade do que o Pedro. Mas é inacreditável como o Pedro tá tendo minutagem e o Wesley não entra. Entrou mais pra frente, mais no finalzinho do jogo, e foi a partir da entrada do Wesley que o Corinthians começou a esboçar uma certa qualidade no ataque, porque até então não conseguia criar, não conseguia jogar, não conseguia atacar o time do América Mineiro. E aí eu quero abrir também um parênteses para exaltar a entrada do Juliano. O Juliano que tem se entregado muito nos jogos. É um dos jogadores que mais tem produzido aí desde a chegada do Mano Menezes, né? E eu acho que vale aí essa ressalva, principalmente aí diante do gol que ele fez. Um gol que salvou o Corinthians de um vexame ainda maior. E de verdade, eu queria muito estar aqui falando sobre as diferenças, né? Porque o time do Mano Menezes já apresenta algumas diferenças pro time do Luxemburgo. Mas, cara, diante do que foi esse jogo contra o América Mineiro, nossa, é desanimador, é preocupante. O Corinthians tem 10 jogos aí pro final do campeonato e, cara, tá a 3 pontos da zona de rebaixamento. Por sorte do Corinthians, que Vasco e Santos perderam. E o Santos, inclusive, foi massacrado. E eu quero dizer que essa derrota do Santos... Eu quero abrir aqui parênteses, eu geralmente não falo muito de outros jogos sem ser os do Corinthians, mas essa derrota do Santos por 7-1 pro Inter pode ser o que vá salvar o Corinthians lá na frente, pelo critério de desempate do saldo de gols. Porque o Corinthians está a 3 pontos da zona de rebaixamento, vai brigar sim para não cair, e se porventura ficar com a mesma pontuação do Santos, o que pode salvar o Corinthians é o saldo de gols, porque inclusive em vitórias o Santos tem uma vitória a mais do que o Corinthians. Cara, é inacreditável. É inacreditável a situação que o Corinthians está. Porque foi um time que brigou aí até as semifinais de 2 campeonatos e não consegue se firmar de forma alguma no Campeonato Brasileiro. Verdade seja dita, brigou aí até a semifinal da Sul-Americana, brigou até a semifinal da Copa do Brasil, aos trancos e barrancos, tropeçando muito, mas brigou. E aí o que a gente vê no Campeonato Brasileiro é um time que tropeça aí para os menores, e impõe alguma dificuldade para os times mais fortes, que é o caso aí como do Fluminense. Mas, cara, o Corinthians não consegue se afastar de forma alguma da zona de rebaixamento. Parece que tem um imã puxando a gente pra lá. É lógico que não dá pra gente chegar aqui, né, e falar que a culpa é do Mano, que a culpa é de um, é de outro. Cara, eu volto a dizer aqui e insistir que o culpado de toda essa situação que o Corinthians está passando tem nome e sobrenome. E o nome é Duílio Monteiro Alves. Cara, hoje o Corinthians ele começa a esboçar ali um time que... uma certa organização, um certo padrão tático. O Mano aí começa a tentar trabalhar com o time. Mas, cara, nós estamos no final do mês de outubro. Foram 10 meses onde todos os times fizeram uma temporada inteira. E o Corinthians está começando a sua temporada apenas agora. Os clubes paulistas, os clubes cariocas tiveram seus estaduais aí para se preparar. Tiveram aí aquele período de começo de Campeonato Brasileiro, que fica aquela trocação, aquela coisa de vamos ver, vamos deixar o campeonato se assentar. Mas, cara, faltam 10 rodadas e o Corinthians está começando o campeonato agora. É agora que o Corinthians está começando a ter uma tática, agora que o Corinthians está começando a se organizar. E aí a gente sofre. Aí a gente sofre com essas situações. E, cara, faltam 10 jogos para o final do campeonato. O Corinthians tem 5 jogos fora e 5 jogos em casa. Precisando fazer aí, pelo menos, vamos chutar aí uns 12 pontos para chegar nos 45.
É preocupante demais a nossa situação. O que me consola de verdade, vou falar para vocês aqui, se a gente pegar a tabela do Campeonato Brasileiro, a classificação, a gente pode considerar aí o América e o Coritiba já praticamente rebaixados, né? O América com 19 pontos, o Coritiba com 20, estão aí a mais de 13 pontos aí do Corinthians. Na verdade, o Coritiba está a exatamente 13 pontos do Corinthians. Então, esses dois a gente já pode considerar praticamente rebaixado. E aí a gente tem Santos, Vasco e Goiás, né? Se a gente pegar aí a tabela do Santos, o Santos tem um confronto direto contra a gente, pega o Coritiba, e aí pega Flamengo, Cuiabá e Goiás. Cuiabá e Goiás aí, principalmente o Goiás, confronto direto. O Santos ainda pega São Paulo, Botafogo, Fluminense, Atlético Paranaense e Fortaleza. E eu duvido muito que o Santos vá ganhar esses jogos. Né? Eu acho que talvez se o Santos for ganhar alguns dos jogos, possivelmente ganhe aí contra o Cuiabá ou contra o Goiás e contra o próprio Coritiba. Mas eu duvido muito que vá ganhar outros jogos, que vá pontuar aí em outros jogos. Então eu acho que o Santos corre mais risco do que a gente. Enquanto isso, o Vasco, a tabela das próximas partidas do Vasco, ele tem pela frente o Inter, aí Goiás e Cuiabá, Botafogo, Cruzeiro, América, Atlético Paranaense, Corinthians, Grêmio e RB Bragantino. Também é uma tabela não é tão pesada, né? Se a gente pegar aí, ele vai ter aí uns 3 confrontos mais complicados. E aí a gente analisa agora do Goiás. Goiás pega Fluminense, além do Vasco que eu já falei, Bragantino, pega o Santos que eu já falei, Atlético Mineiro, Grêmio, Fortaleza e América Mineiro na última. O Goiás também não tem uma vida tão complicada, assim como também não tem uma vida tão complicada o Corinthians, né, que já passou pelo pior aí na tabela. E como eu já falei aqui, vai jogar contra Santos, vai jogar contra Vasco, vai jogar contra o Coritiba, vai jogar contra o Cuiabá. Então, assim, o Corinthians tem condições de escapar. O Corinthians só depende praticamente dele, né? Porque vai ter todos esses confrontos direto e o Corinthians tirando ponto desses times aí que estão dando perigo pro Corinthians, o Corinthians consegue escapar de uma forma tranquila. Mas, cara, não pode perder ponto como tá perdendo pro América Mineiro. O Corinthians tá virando freguês do América Mineiro. Cara, olha a situação que a gente se encontra. Faltando 10 jogos pro final do campeonato, a gente tá olhando as próximas partidas dos 3 últimos times ali que estão brigando com a gente. A gente tá olhando a tabela do Santos, do Vasco, do Goiás e do Corinthians para comparar. Que são times que estão ali, cara, bem na beira. Eu queria dizer, cara, que eu espero muito que no ano que vem a gente tenha um presidente de verdade, né? A gente viu aí no debate entre André Luiz e Augusto Melo, promovido aí pela TV Gazeta, que a nossa situação é complicada. A gente tem duas opções aí que não são certeza para nenhum dos lados. A gente tem aí uma aventura com Augusto Melo e um thriller aí de horrores com André Luiz, mas eu ainda confio muito mais no Augusto Melo do que no André Luiz. Eu queria ressaltar aqui um vídeo que eu vi do André Luiz esses dias, que ele foi num podcast e o apresentador perguntou assim pra ele: bom, já que a gente tá falando aqui, se você for eleito, qual a primeira coisa que você vai fazer pelo Corinthians? Aí ele virou e falou: cara, se eu for eleito, eu vou pegar uma cerveja bem gelada, acho que vou pegar umas 10. Cara, a gente tá aqui preocupado, fazendo conta, pensando se o Corinthians pode ou não ser rebaixado, pensando no que vai ser no Corinthians no ano que vem, né? Porque a gente conseguiu, não por méritos nossos, mas acredito que tenhamos conseguido uma vaga na Copa do Brasil do ano que vem, por sorte.
Não temos ainda a vaga na Sul-Americana, nem na Sula do ano que vem, né? Quanto menos na Libertadores. Libertadores é um sonho impossível já. A Sula talvez aí uma possibilidade remota. E o cara tá pensando em, se for eleito, encher a cara de cerveja. Não tenho nada contra quem bebe, deixar isso bem claro. Mas, cara, é assustador. É assustador. O Corinthians tá aí com vários jogadores em final de contrato, vários idosos que a gente já fala aí que não cabem mais para jogar no Corinthians, e o cara preocupado em beber se for eleito. Então, assim, cara, isso me preocupa, isso me assusta muito. Inclusive, eu não estaria tão assustado se ele não tivesse chances reais de ganhar, tá, galera? É importante a gente ressaltar isso. A gente está falando aí muito que a gente apoia o Augusto Melo, a torcida do Corinthians quer o Augusto Melo, grande parte, a maioria da torcida do Corinthians quer o Augusto Melo. O problema é que não é a grande parte da torcida do Corinthians que vota, né? São os associados do clube, e dentro desses associados tem muitos lá que tem, né, tem algumas facilidades lá com esse grupo Renovação e Transparência, que não renova nada e não é transparente com absolutamente nada. E lógico que essas pessoas não vão querer perder aí a mamata que tem. Fiel, a gente está chegando no final de mais um episódio. Próximo jogo do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro aí será a primeira das 10 finais que nós teremos pela frente. Será na quarta-feira, às 9h30 da noite, contra o Cuiabá, lá. A gente enfrenta aí o Dourado, em território cuiabano. O jogo será aí transmitido pelo canal aberto. E, cara, me preocupa. Me preocupa porque o Cuiabá é um time organizado. O Cuiabá é um time que está mais à frente do Corinthians. Vamos lá. Já que eles empataram aqui, que a gente consiga aí arrancar uma vitória do Dourado aí fora de casa. Fiel, por hoje é isso, com muita tristeza, com muita preocupação no meu coração. Mas a gente é Corinthians, a gente vai apoiar aí até o final do campeonato. Se Deus quiser, ano que vem a gente está aí na Copa do Brasil, na Série A. E quem sabe aí na Sul-Americana, podendo aí beliscar alguns títulos no ano que vem, com um planejamento decente, com uma temporada bem feita, uma pré-temporada bem feita principalmente, com ideias novas, jogadores novos, e um time que respeite e honre essa camisa como as meninas honraram, né? Aí a gente, antes de finalizar, da gente se despedir, fazer uma singela homenagem aí às mulheres do Corinthians, às tetracampeãs da Libertadores da América. Jogo aí que as meninas venceram no tempo normal contra a Porcada. Inclusive um jogo muito bom, um jogo muito disputado, que com méritos da Lelê principalmente, que fez aí grandes defesas no final do jogo. E aí deixar a nossa homenagem ao grande Arthur Elias, que sem dúvida nenhuma dominou a essência aí do futebol feminino, dominou o futebol feminino nos últimos anos e agora merecidamente vai para a seleção brasileira. Parabéns às meninas, parabéns Arthur Elias, e vai Corinthians!